falou que é muito bonito, e eu lembro na física C, tá? Aquela ideia que falou para mostrar para eles que pode haver essa situação, mas a gente não pode ir tão a fundo para não achar erro nas questões. Eu acho que a gente começa a achar erro nas questões quando ele ficar muito a fundo. Mas parabéns, gostei da tua colocação. Ô galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Nós já temos um bom ferramental para trabalhar com lentes, já temos ótimas noções de lentes. E a apostila traz dois instrumentos óticos que, via de regra, a gente trabalha em laboratório de física, nas primeiras fases das faculdades de exatas. E a apostila começou a trazer esses instrumentos porque apareceram em alguns vestibulares questões sobre esses instrumentos. E como nada se cria, tudo se copia, a apostila já há uns 2, 3 anos traz esse estudo para que, caso apareça na tua prova esse tipo de questão, tu mate com mais tranquilidade. O negócio é o seguinte, vamos imaginar aqui o eixo principal de uma lente e vamos pegar uma lente, pelo desenho ela é o quê? Convergente. Ela tem o foco de um lado e do outro e tem também o ponto antiprincipal. Esse é maior, né? Esse é um pouco maior aqui. Agora olha só, eu quero fazer um microscópio composto e vai ter foco e ponto aqui principal, foco e ponto aqui principal. Se essa é a lente 1, foco 1, 1 e 1. E o objeto que eu vou observar, onde é que o cara colocou? Olha lá, o objeto está entre o centro óptico e o foco? Ou está entre o foco e o ponto principal? Ou está atrás do ponto principal? Olha lá para mim, por favor. Está antes do foco. Está à esquerda do foco? Eu queria que vocês olhassem lá só. É só olhar só para ver se vocês conseguiram enxergar o desenho, pelo menos. Alguém está com a apostila ali? Está antes do foco objeto. Está antes do foco objeto, aqui. É isso? Muito obrigado, querida. Eu estou falando o seguinte, aqui eu estou até vendo poucas pessoas com a apostila aberta, foi um pedido que eu fiz, que é uma raridade, né? Lá nos outros colegas eu vi um monte de gente com a apostila aberta, olhando, e a galera não conseguia me falar onde é que estava o objeto, eu fiquei chocado. É onde está o ozinho, o objeto. E tu olha e diz, à esquerda do foco, professor. Chega paralelo. Ah, se essa lente é convergente, esse é o foco. Se sai, vai formar a imagem, foco. Muito obrigado. O raio que atinge o centro óptico passa reto. E lá está, então, a imagem formada. Características, por favor. Muito obrigado. Real, invertida. Claro, né? Alguém lembra o que acontece quando o objeto fica bem no ponto principal? A imagem também fica bem no ponto principal do mesmo tamanho. Aí aproximou, essa afastou e cresceu. No foco. Impróprio, no infinito. E aí aproxima ainda mais. Real, maior e... virtual, perdão, maior e direita. Lembra, né? Sempre que é real, é invertida. O P é positivo, mas é invertida, então o O fica negativo. Sempre que é virtual, é direita. O P' é negativo por ser virtual, não é tão gostoso. Só que o I fica positivo, porque ela é direita. Tudo bem, galerinha? Não era o nosso combinado? Se tu esquecer que virtual é direita, saca o VNED do bolso, né, cara? VNED, virtual, menor e direita. Sempre que é virtual, é direita. Por isso que a gente cura o míope com uma lente divergente, para ele poder enxergar de cabeça para cima, direita, não é isso? Agora olha só, teve nada demais aqui, isso aí tu sabia fazer há tempo já, só que eu quero ampliar ainda mais esta imagem, eu vou botar uma segunda lente aqui, também convergente. Agora, meus amigos, esqueçam que isso é uma imagem e ela vai virar para a segunda lente. Isso eu não entendo, professor. Isso eu não admito. Como assim, professor? Amigo, quando eu desenhei esse ponto, eu só fiz um estudo do ponto do objeto aonde ele estaria ali. Tu concorda que tem outros raios saindo daqui, gerando aquela imagem ali? Outros raios saindo daqui, se eu fizesse o estudo, geraria aquela imagem ali? Por que eu não faço esse estudo desses infinitos pontos? Porque a vida é finita e eu morreria antes de acabar. Muito bem. Então, na verdade, eu só faço o estudo do ponto extremo porque ele me permite concluir que os outros pontos se formarão. Não é isso? Quer dizer que tem luz pra caramba concentrada nessa região.
e essa luz vai espirrar para tudo que é lado. Quer dizer que esta imagem funciona assim como um objeto. Claro! Então esta I1 eu posso chamar de O2, porque é objeto para a lente 2. E pronto, esquece o que aconteceu aqui e o raio que chega sai pelo pronto, normal. Então peraí, foco, ponto de principal, foco imagem, ponto de principal imagem, chegou paralelo, saiu pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Pronto. Oh, respeitosa essa imagem, hein? Outro detalhe, hein? Essa lente ela é chamada de objetiva, por que mesmo? E essa aqui é chamada de ocular, por que mesmo? Isso, eu te juro, cara, isso nunca ninguém me falou. Foi uma conversa com um amigo meu, ele foi tão didático na hora de falar sobre objetivo e ocular, que naquela hora eu me toquei. Meu Deus, objetivo e ocular. E eu não tinha entendido inicialmente. É uma coisa que você não precisa falar, né? A lente objetiva fica próxima do objeto e a lente ocular fica próxima do teu olho, lógico, né? Então, interessante como funciona o microscópio eletrônico. Eletrônico não, composto. A imagem como objeto 2 vai ter que considerar o foco e o ponto principal também. Tá? Repete, por favor. Tipo, vai te usar o foco, a imagem ali, para se tornar o objeto 2, vai ter que considerar o foco e o ponto principal também. Para eu poder chegar a esta conclusão, eu tive que levar em consideração o foco e aí automaticamente o ponto principal, que eles são relacionados, lembra? Tanto de uma quanto da outra. Perfeito, perfeito. Alguém faz uma outra colocação? Galerinha, olha só. Vale a pena lembrar que o primeiro microscópio de todos, ele era assim, ó. Tá? Isso que é importante que fique claro. O primeiro microscópio que existiu é assim, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma bolinha, né? Uma bolinha de vidro. Era isso que era o primeiro microscópio, tá? O Hooke, sabe, né? O inventor do microscópio Hooke, lá em biologia tu estuda isso, né? Era isso o microscópio dele, era uma bolinha de vidro, bem pequena, polida, quase um grão de areia. Ele fez uma ferramenta onde ele atarrachava essa bolinha de vidro de um lado e uma pinça bem fina onde ele colocava objetos quase invisíveis e prendia com uma rosquinha. Aí depois de uma meia hora procurando o ângulo adequado, ele via um monte de coisas e coisinhas se mexendo e descrevia esses bichinhos. E a galera falou, o Hooke tá doidão. O Hooke pirou na batatinha. O Hooke tá olhando lá uns raios de luz malucos, tá dizendo que é bichinho. E que eles são minúsculos e que tudo tem bichinho. O Hooke pirou. E na verdade não, né? Ele estava conseguindo pela primeira vez observar micro-organismos através de uma bolinha polida. Quando a galera descobriu, o microscópio do Hooke é uma bolinha, a galera, vamos polir vidro e deixar em bolinha também. Mas não funcionava. Só tinha um cara que conseguia fazer aquela bolinha polida do jeito necessário para virar um microscópio. É inacreditável que esses eram os primeiros microscópios, né? E hoje nós temos microscópios super poderosos, onde nós podemos ajustar a distância e o foco de cada lente para gerar a imagem, né, mais nítida. Agora olha que legal, agora olha que interessante. Quando a gente quer calcular a ampliação, não é I sobre O? Lembra dessa fórmula? Quem é o I que eu obtive no final das contas? É o I2. Quem é o O no começo lá? Esse cara aqui, não é? Que é a altura do objeto. Eu quero calcular isso, não quero? Para saber o quanto que eu ampliei com o meu microscópio. Concorda comigo? Detalhe. Tenho o direito de multiplicar por I1 em cima e embaixo essa fração? Tenho, né? Porque é 1 isso aí, concorda comigo? Isso me irritava profundamente. O professor tirava uma coisa do bolso assim e puf, resolvia a vida de uma forma mágica. Mas é assim, tá? Muitas descobertas do cálculo da matemática são uma maneira idiota que tu descobre de dar uma mexidinha na brincadeira e deduzir algo. Aqui não, né? Aqui é só por praticidade. Mas em cálculo, às vezes é uma sacada, isolar o x de um jeito diferente, substituir, puf, a coisa se resolve. Como é incrível isso. Deixas eu usar a propriedade comutativa, aceitas bem isso? Nada demais, né? Pô, cavalo, vezes. Nada demais, né, galerinha? O que é I1 sobre O? E o O é o O1, né? Concorda? O que é isso aqui? É o aumento da lente 1. Quem é o I2? O I2 também não é o O2? I2 é o O2, concorda comigo? Não. É I1. O1, lente
que é objeto para a lente 2. Este é o I2. Tudo bem para vocês? Tu vê isso aí, alguém já podia ter pegado no meu pé, hein? E 1 é aqui. Posso trocar por O2? E o que é I2 sobre O2? É o aumento da lente 2. Resumindo, qual é o aumento de um microscópio composto? É tu pegar o aumento da objetivo e multiplicar pelo aumento. Claro, aí com o advento de polímeros, dá para fazer lentes muito mais barato. Tu gasta 100 pila, tu vai ali na lojinha de brinquedo com um microscópio que aumenta 500 vezes. É uma bosta a qualidade, mas aumenta. E a criança chega a ver micro-organismo bem legal, certo? Claro que o pai tem que ter umas noções de biologia, né? Se pega o pai lá que não entende nada, bota, né, alguma coisa lá na lâmina e vai ver, não vai enxergar nada. Tem que saber preparar a lâmina, né? Botar água, botar o objeto espremer com duas, né? Já deve ter feito isso no laboratório uma vez, né? De repente, uma vez na vida, lá na morte, o brasileiro vai pro laboratório. Aí a gente bota lá, espreme, encaixa, né? É bem bonitinho de fazer. Eu digo isso porque é lamentável, né, que no Brasil a gente não invista mais nessa história do laboratório, né? Imagina a estrutura que nós teríamos que ter para fazer laboratório não virtual, aqueles que a gente faz sala de aula aqui com vocês, né? A gente precisa de uma estrutura bizarra, né? E no Brasil, tu sabe que a educação geralmente vem em último lugar. Os governantes poderiam eliminar impostos para equipamento de laboratório para escolas, por exemplo, né? Imagina, ia resolver a brincadeira. Ô galerinha, olha só que interessante. Só para finalizar, tem um detalhezinho ali que não está coerente no segundo desenho. É por isso que eu queria que tu abrisse a apostila. Lá no segundo desenho da luneta astronômica, tem algo ali que não está fechando. Eu queria que tu observasse o que é. Porque quando chega paralelo, se eu estou observando um objeto que está lá longe, lá longe, os raios que chegam nesse objeto chegam paralelos, não chegam? Quer dizer que ambos, ou os vários raios, ou os dois que eu ia desenhar, vão se encontrar no foco. Porque se chega paralelo. Só que na hora que ele foi fazer o desenho para ti, ele não fez os raios se encontrarem no foco, até porque viraria um ponto, né? E o aluno não aceitaria. Por que aquele ponto virou uma imagem depois da hora de passar pela segunda lente, pela ocular? Então, por um efeito didático, a apostila desenha a imagem como se ela tivesse passado um pouquinho do foco, para o aluno enxergar a imagem se formando. Então eu queria fazer só essa observação. Ao olhar para o desenho da apostila, observe que ele desenha uma imagem grande já da primeira lente. Isso não ocorre. A imagem ficaria concentrada no foco. Beleza? Era um comentário que eu queria fazer. Outra coisa interessante é que ele não fala em aumento linear para a luneta. Lembrando que muita gente fala que o Galileu é aquele inventor da luneta, mas parece que ele leu uma carta do holandês que dizendo lá que pegando um pedacinho de couro e usando duas lentes nas pontas dava de ver objetos distantes com grande nitidez. Ele imitou o cara e começou a estudar o Sol, morreu o céu, aquela história que tu conhece. A luneta astronômica, a gente não aumenta, não mede isso aqui. Primeiro porque eu nem sei o tamanho do objeto. Concordas comigo? Eu não sei o tamanho do objeto, como é que eu vou medir? A Lua, qual é o tamanho da Lua? Vou fazer a conta aqui do aumento. Não dá. Então tu não mede dessa maneira. Mas pensa comigo, se tu fosse olhar a Lua a olho nu, tu poderia direcionar o teu olho para a parte de baixo da Lua e direcionar o teu olho para a parte de cima da Lua. Ia ser um movimento ocular mínimo. Tu concordas comigo? Sei lá, a Lua é um dedão no céu, né? Deixa eu ver quem é que... Ó, aqui a cabeça dela fica bem maior que o meu dedão. Ela, um pouco, ó, perfeito. E lá já é muito pequeno. Então, é mais ou menos como olhar o rosto da colega que está nessa fila, para quem está aqui. Eu precisaria do movimento ocular para ir do queixo à cabeça, ó, mínimo. Esse é o chamado ângulo de visão a olho nu. Faz sentido, né? Vai ver um prédio, olha para baixo do prédio, olha para cima do prédio. Quanto em ângulo teu olho se mexeu? É o ângulo de visão. Nome justo, né? Tu vê, às vezes o cara fala, o ângulo de visão. É o ângulo de visão. É só tu pegar uma linha imaginária em relação à parte superior e à parte inferior do objeto. Agora peguei a minha luneta. Ah, nossa, que cratera essa lua tem. Incrível, que belo. Deixa eu ver as de baixo. Aí tu olha para baixo, na luneta, né? Tu olha para baixo com o teu olho. Deixa eu ver lá em cima. Cara, quando eu for mexer o meu olho dentro da luneta para enxergar a parte de cima, tu concorda que o ângulo que eu vou mexer o olho é muito maior, já que está ampliado o objeto? A gente mede o quanto aumentou através da mudança desse ângulo de visão. Eu comparo o ângulo de visão a olho nu com o ângulo de visão usando a luneta. Esta relação é que me diz o quanto eu amplifiquei a imagem.
Então é o ângulo de visão através da luneta dividido pelo ângulo de visão a olho nu. Como é que se acha essa grandeza? Tu pega a distância focal da objetiva e divide pela distância focal da ocular. Mais uma vez eu estou te dizendo isso porque assim, apareceram questões do vestibular com esse caráter, a apostila veio nos proteger desse aspecto. Mas tu só vai ver isso para valer mesmo, de repente, no início do laboratório, lá, que fazer exatas, né? Tu brinca com esses instrumentos no laboratório, faz experiências, faz as contas e vê se fecha a experiência com a conta. É bem divertido, né? Fala, Pedro. Ah, não. Desculpa. Deixa eu deixar mais claro. Aqui, ó. Lua. Olha que bela lua. Quando o cara olha olho nu, olhando para a parte de cima e para a parte de baixo da lua, tem um certo ângulo ali que é chamado ângulo de visão. Esse é o meu θ. É o ângulo de visão a olho nu. Quando o amigo bota a luneta, que os artistas me perdoem, lá está a lua. Quando o cara bota a super luneta dele aqui, ó, quando ele vai olhar então, ele agora pode mexer o olho dele de um certo ângulo para observar a imagem da lua que vai estar se formando. Esse novo ângulo que ele mexe o olho dele para observar a parte de cima e a parte de baixo é θ'. Então, ó, comparando essa mudança de ângulo visual, é que eu tenho a magnitude, né, da imagem, certo? Porque se eu fosse usar aquela ideia anterior, eu precisaria conhecer o tamanho do objeto. E eu não sei o tamanho do objeto. Claro que a gente sabe o tamanho da Lua atualmente, entendeu? Mas isso não tem nada a ver com o uso de uma luneta astronômica. Quando tu apontar para outro objeto que tu não conhece, tu já não poderia calcular. Não entendi o foco objeto e o foco popular. Não, é porque dá trabalho isso. Aí vem na assistência e a gente se debruça nas equações. Ali no objeto, naquele microscópio ali, a imagem que vai ser formada na objetiva vai ser o objeto da ocular? É exatamente isso. Aliás, já que ela fez esse comentário, já libero para outra pergunta, já que ela fez esse comentário, eu quero fazer um outro comentário. E o que ocorreria se eu colocasse a ocular próxima demais, de tal forma que ela interceptasse a luz vinda da objetiva antes de a imagem se formar? Alguém lembra? Exatamente, o objeto fica virtual. Certo? O objeto fica virtual. E que consequência tem isso na hora das contas? O P fica negativo, é uma raridade. Beleza? A coisa pior que poderia aparecer para ti em lentes é uma das lentes interceptar a imagem antes dela se formar real, viraria um objeto virtual e o P ficaria negativo. É o pior que pode aparecer. Desculpa a demora. Tá, obrigado por me explicar a luneta. Que isso? No microscópio composto não quer dizer que são 2 e 1. Legal. É que isso aqui, cara, realmente é para mostrar por que eu posso calcular a ampliação total, multiplicando as ampliações da 1 e da 2, eu peguei e multipliquei esta relação por I1 sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque isso é igual a 1, né? Tu concorda que o número dividido por ele mesmo dá 1? E eu posso multiplicar um número por 1, não posso? Então eu fiz um artifício, foi uma sacanagemzinha, certo? Isso que dá... A mesma coisa que aconteceu contigo, acontecia comigo. Eu ficava puto. Eu disse, ô professor, minha vontade é eu sou filho da... De onde é que tu tirou esse 1, cara? Me explica, de onde é que tu tirou essa porcaria desse 1 sobre 1? Era assim que eu pensava. Eu quero te dizer, querido, é que essa sacanagemzinha que eu fiz aqui foi para facilitar a dedução da fórmula. Eu poderia usar um pouco mais de tempo e fazer o cálculo daqui para cá, calcular a ampliação dessa, achar o tamanho dessa imagem, depois fazer um segundo cálculo daqui para cá, e depois de um monte de rolo muito pior que essa sacanagemzinha, te provar que o aumento total é o aumento gerado pela vezes o aumento da lógico. Só que para não demorar tanto, para não gastar muito tempo, eu fiz esse atalho. Então tu me perdoe, eu sei que é um pouco confuso esse atalho que eu usei para provar, mas é isso, não te incomoda porque isso vale 1, ó, e multiplicar por 1 não muda. Então eu fui honesto. Mas eu usei um artifício meio sacana ali, né? Não fica magoado, não fica magoado. Ô galera, olha só. Outros comentários importantes para a gente fechar esse volume. Outros comentários importantes.